encerrando então a participação do plenário e passar para as considerações finais da mesa. Primeiro orador será o professor Roberto Antunes, membro da Comissão Coordenadora do Plano Municipal de Educação. Bem, estamos aqui a debater a educação e como isso é importante para a rede municipal. Mas atentemos, não apenas para a rede municipal. Como já foi dito aqui, esse plano é territorial. Então, quem fez parte da comissão sabe como era importante termos aqui todas as instituições, também de outros sistemas, como da rede privada, debatendo com a gente. Pela rede municipal, eu fiz parte não só da comissão coordenadora, mas também em todo o período pré-conferência, em maio de 2015, da comissão de comunicação, e arduamente nós fomos tendo contato com as coordenadorias, com as escolas, para que tivéssemos uma grande representatividade. Foi um trabalho árduo, e é muito triste ver aqui pessoas que não participaram do processo colocar que aquilo não aconteceu. Fatos têm que ser ditos. Aconteceu. Nas CREs, debates. Quem quiser consultar, temos aqui uma série de arquivos que mostram isso. E esse debate, claro, não se esgotou ali. E não se esgota aqui. Todos nós estamos aqui unidos, com certeza, com um denominador comum. Todos queremos uma educação de qualidade. E que não fique apenas, claro, na fala, mas na prática. E é nesse sentido que é fundamental, por já ser urgente há muito tempo, que tenhamos um plano municipal. Que, é claro, como a professora Simone falou, pode ter avanços, mas que também já tem muitas conquistas aqui. Nós, por exemplo, contemplamos aqui uma questão que era sempre falada pelos professores, em relação à formação, com a valorização do lato sensu e do senso, que estão contempladas e que nunca estiveram antes em outros planos. Houve avanços. E claro que nós queremos que um conjunto maior de professores participe e esteja conosco, mas esteja conosco na prática e não apenas na fala. Muito obrigado. Próximo orador é o professor Marcelo Santana, coordenador do Sindicato Estadual de Profissionais da Educação. Bom, aqui fala, né, eu sou Marcelo, sou professor de língua portuguesa dessa rede há bastante tempo. Aí falo da prática de quem está no chão na escola, no chão da escola. Na minha escola, por exemplo, em nenhum momento esse debate aconteceu. E os informes que tivemos foi que em algumas reuniões aconteceram, em alguns momentos na escola, não necessariamente para debate do Plano Municipal de Educação, onde as direções, inclusive, falaram, tira a foto aí que a gente tem que mandar para a secretaria. E se isso é debate, gente, sinceramente, eu desconheço esse tipo de debate. Eu acho que a grande questão é que as coisas aqui estão acostumadas a ser de uma forma na gestão passada, que infelizmente, acho que a secretaria precisa ser oxigenada, precisa haver uma mudança no staff da secretaria, na equipe da secretaria, porque o secretário mudou, mas as práticas são as mesmas, ou seja, não se admite contraditório, que é um debate verticalizado, de cima para baixo, na horizontalidade, e você não gosta de ouvir o contrário. É isso que acontece. Como é que você pode dizer que teve debate numa rede com mais de 65 mil profissionais de educação, mais de 1.500 escolas, onde houve uma conferência de 2 dias apenas, sem abono de ponto na sexta-feira, foi sexta e sábado, com a participação de 200 pessoas no máximo. Se isso é debate, minha querida, eu desconheço, isso para mim não é debate. Então, eu acho que essa comissão organizadora, ela deveria sim sair do gabinete, sair da secretaria e visitar as escolas, fazer o debate no chão da escola de fato, que é lá que ela vai escutar o que a categoria precisa. Não é vir uma proposta pronta da secretaria para a conferência, para que seja debatida e para que seja empurrada e para que seja aprovado aquilo na conferência. Isso não é debate. O debate que a gente defende é outro. O debate que a gente defende é o debate amplo, onde todos falam, onde todos sejam ouvidos e que a secretaria, de fato, né, passa a ter essa prática porque ela não tem. O César Benjamin falou em várias reuniões que ele quer muito ouvir o campo. Então, ele tem que botar a equipe dele para ir para o campo e ouvir o que essa categoria quer. E o que essa categoria defende. Não é vir uma coisa verticalizada aqui, de cima para baixo, e dizer que houve debate. Se isso é debate, gente, acho que eu tenho que voltar para a escola para aprender o que é debate. Muito obrigado, boa tarde para todos vocês.
Próximo orador, o secretário municipal de Educação, César Benjamin. Alô? Tá. Bom, eu ouvi todas as... Não sei, não, acho que tá bom. Eu ouvi todas as falas, respeitosamente. Vou dizer a vocês várias coisas que vocês não vão gostar. E eu peço que eu seja respeitado também. Certo? Eu vou, evidentemente, fazer um grande esforço de síntese. Não vou poder entrar em muitos detalhes, mas quero iniciar com uma rapidíssima introdução que talvez seja a coisa mais desagradável que eu tenho a dizer para vocês. Alô? Alô? Tá. Eu quero começar dizendo que eu não concordo com essa visão de que o professor é uma eterna vítima e de que a nossa rede pública de educação do Rio de Janeiro é um inferno, é um vale de lágrimas, não presta. Eu não concordo. Não é isso que eu vejo. A nossa rede é gigantesca e tem problemas gigantescos. Tem injustiças, tem dificuldades, tem carências. E é exatamente por isso que eu aceitei essa missão. Não ignoro reivindicações justas, represadas durante muito tempo, que nós temos que enfrentar, mas tem muita coisa bonita acontecendo na rede, pessoal. Tem muita gente fazendo um belo trabalho. Tem muita gente salvando as crianças. Eu digo isso porque, senão nós caímos numa visão tão negativista, tão destrutiva, que não nos permite visualizar soluções. E eu digo mais, essa visão negativista e destrutiva, a meu ver, não corresponde ao sentimento da maioria dos professores. Não só por uma questão de justiça, mas por uma questão de eficácia. Eu acho que o CEP deve rever o seu comportamento. Por uma questão de eficácia da atividade sindical. Porque uma atividade que meramente se dedica a destruir, a desqualificar, a ironizar e a ameaçar. Eu fui ameaçado aqui. Eu quero dizer para a moça, eu já enfrentei caras muito mais feias e não me dobrei. Saí inteiro. Nós fomos ironizados aqui. Nós estamos numa campanha séria contra a violência. Séria, não é brincadeira. E qual é a posição do CEP? É fazer ironia? Eu vou levantar aqui um lugar de paz, o tiroteio vai acabar, Isso não é sério. Isso não é sério. É difícil dialogar com o CEP. Eu tive várias reuniões, vários aqui estavam presentes numa reunião em que eu disse para o CEP, pessoal, das múltiplas questões da rede, tem algumas que me angustiam terrivelmente. A situação das merendeiras não pode continuar como está. Eu não quero esperar que as 1.500 merendeiras remanescentes se quebrem para serem readaptadas. Nós temos que corrigir isso. Pessoal, eu acho inaceitável que nós tenhamos professores de educação infantil com 25 crianças, uma pessoa só. A gente tem que enfrentar isso. Pessoal, os diretores vivem situações funcionais muito injustas. Fui eu que levei isso para o CEP, não foi o CEP que trouxe para mim. E depois o CEP publica um boletim dele dizendo assim, levamos ao secretário as seguintes reivindicações. É difícil dialogar assim, pessoal. Fui eu que levei para vocês essas reivindicações, vocês estão aqui presentes. É difícil dialogar assim, porque você quer dialogar e leva uma facada. Eu abri meu coração com vocês. Eu disse, olha, tem situações que não dá para tolerar. Eu estou aqui me desdobrando para isso. Tá certo? Então, por uma questão de eficácia da ação sindical,
de eficácia, porque esse comportamento afasta vocês da maioria dos professores. Por favor, revejam esse comportamento. Nos ajudem na campanha contra a violência. Isso vai dar mérito ao CEP. Dialoguem construtivamente, cobrando, mas dialogando construtivamente. Isso vai dar mérito ao CEP. Maior número de professores vai reconhecer o CEP como seu representante. O Brasil vive uma crise, a maior crise da sua história. Vocês sabem disso, né? A crise que vem se desenrolando nos últimos anos só existe na história contemporânea em caso de guerra. Nenhum país perde o PIB que o Brasil perdeu fora de situações de guerra. E essa crise incide especialmente sobre o Rio de Janeiro. No último pesquisa mensal de emprego do IBGE, o desemprego avançou. Pois bem, 60% dos novos desempregados no Brasil moram na cidade do Rio de Janeiro. Eu vou repetir, 60% dos novos desempregados na última PME do IBGE moram na nossa cidade. Novos desempregados no Brasil. É uma crise de dimensões colossais. A indústria do petróleo desabou, o governo do estado acabou, não é? O turismo desabou com esse nível de violência que nós temos, tá certo? E isso se reflete muito duramente nas contas da prefeitura. A prefeitura não emite moeda. A prefeitura, como nós, com a diferença que ela não tem cheque especial. Às vezes a gente tem cheque especial, ela não tem. A prefeitura não emite moeda. Ela arrecada e ela redistribui essa arrecadação. Ela arrecada e redistribui. A arrecadação, eu me reúno semanalmente com a Fazenda. Eu sei qual é o gráfico da queda de arrecadação. Me reuni hoje de manhã. Eu acompanho o gráfico de queda de arrecadação. Tá certo? E isso tem um efeito, eu vou falar só da educação, que é dramático. Nós iniciamos esse ano de 2017 com um orçamento menor do que o 2016. Nós temos hoje mais 93 escolas do que tínhamos em 2016. Portanto, temos um gasto de custeio significativamente maior. Com a queda da arrecadação, a Fazenda está bloqueando 25%. Por quê? Por que ela está bloqueando? Não é por maldade, é porque o orçamento foi feito no ano passado, com uma determinada projeção de receita. Na medida que essa projeção se mostra falsa, a receita é muito menor, a Fazenda não pode liberar o que está no orçamento, porque ela não tem a receita que foi prevista no ano passado. Nós temos, além do orçamento menor, nós temos 312 milhões de reais hoje bloqueados, daquele orçamento menor, para gerenciar uma rede maior. Nós temos 109 milhões de restos a pagar, que são serviços e produtos comprados no ano passado e não pagos, transferidos para este ano. Então, eu vou mostrar para vocês aqui duas tabelas, tá certo? Para vocês entenderem o que eu quero dizer. Essa aqui é a tabela que trata do nosso recurso de alimentação escolar. Merenda, que é essencial na vida das escolas e das crianças. Merenda. Aqui nós temos os 12 meses do ano, e aqui nós temos as 11 CREs. O espaço verde é o espaço para o qual nós temos recursos. O espaço cinza azulado é um espaço para o qual nós teremos recursos se conseguirmos desbloquear as verbas que estão bloqueadas. E o espaço amarelo, nós não temos recursos, mesmo que todas as nossas verbas sejam desbloqueadas.
nós chegaremos na merenda escolar até final de julho. A partir daí, é um processo de negociação semanal, tá certo? Para entrar em agosto, tá certo? Para entrar em agosto. Aqui eu tenho a mesma tabela, mas com o custeio. O espaço verde é o espaço coberto, o espaço cinzento azulado é o espaço que depende de desbloqueio, e o espaço amarelo é um buraco negro. Tá certo? Então, eu quero dizer com vocês com franqueza, nós estamos lutando diariamente para manter as escolas abertas. É terrível. Para manter as escolas abertas. Eu dou vontade de chorar. Tá certo? E nós temos um rol gigantesco de demandas fortemente expansivas do gasto. Tudo que nós ouvimos aqui, e eu não quero tirar o mérito das reivindicações, das expectativas de direito, etc., são fortemente expansivos de direito. Espero voltar aqui só um minutinho antes de prosseguir, eu quero um outro. Isso aqui é uma coisa bem mais detalhada. Eu fiz uma projeção do que seria, o que nós precisaríamos ter para ter um desempenho razoável. O que é um desempenho razoável? É repetir o desempenho de 2016 e fazer algumas coisas muito urgentes, tá certo? Escola em risco, entendeu? O muro que vai cair, enfim, tá? O tamanho do buraco para repetir o ano passado e fazer coisas urgentes, e portanto ter um desempenho razoável, é de 752 milhões de reais, que nós não temos, tá certo? Bom, então nós temos que ter uma posição muito responsável. Nós estamos lidando com a vida e a morte da rede. Nós estamos lidando com a vida das crianças. E é nesse contexto que entra aqui em primeiro lugar a questão do Plano Municipal de Educação. Eu não acompanhei esse processo, tá certo? Mas tem uma coisa que me preocupa muito, eu quero chamar a atenção de todos vocês, especialmente dos vereadores. A ausência da aprovação do Plano Municipal de Educação já está tendo uma consequência gravíssima, que é o bloqueio das verbas federais que deveriam ser repassadas para a educação no Rio de Janeiro. O sistema do MEC não permite que a gente complete o nosso pedido de verba federal, ele bloqueia porque nós não temos o PMR, tá certo? Isso tem que ser levado em conta. Eu não quero aqui entrar no debate do passado, mas é muito importante que cada um, ao emitir a sua opinião, cada vereador, ao adotar a sua posição, leve em conta o conjunto de fatores, tá certo? E esteja preparado para assumir as consequências das suas decisões, tá certo? Pode ser que seja correto não votar o PME, mas vamos assumir. Se não votarmos o PME, essa situação da educação, que é muito grave, vai se tornar inadministrável. E aí o que eu não acho justo é que as pessoas que defendem não votar o PME se escondam depois, se omitam. Tá certo? Isso não é justo. Isso não é justo. Tá? Porque na hora, os programas, pessoal, que dependem de verbas federais, estão fechando. E como é que o CEP vai se comportar? Vai denunciar que a secretaria está fechando programas? Ou ele vai dizer, os programas estão fechando porque eu defendi que não fosse votado o Programa Municipal de Educação? Como é que os vereadores vão se posicionar?
Os programas estão fechando porque nós votamos aqui para não fazer o PME. Ou vocês vão jogar pedra na gente. Ou vocês vão fingir que não tem nada a ver com isso. É preciso, pessoal, nós estamos numa crise tão grave, que ou nós adotamos uma atitude cooperativa, ou nós vamos jogar o Rio de Janeiro num buraco, do qual ninguém sobrevive. Ninguém ganha. Ninguém ganha. Ninguém aqui é mais revolucionário que eu. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Eu dediquei a minha vida à revolução. Tá certo? E continuo dedicando. Mas desse buraco sai fascismo. Desse buraco sai aberrações. Desse buraco não sai civilização. Não sai progresso. Então nós temos que ter uma atitude cooperativa. Eu vejo aqui vocês dizendo que o plano não foi discutido. Eu não estava na época, mas alguém já me disse, não, mas o CEP foi convidado a participar da coordenação do plano e não aceitou. Não quero discutir o passado, entendeu? Ou seja, o que eu chamo a atenção é o seguinte, vereadores, todos nós, ou nós sentamos, olho no olho, buscar saídas, ou nós vamos ficar jogando pedras uns nos outros, enquanto a nossa sociedade e as nossas crianças estão indo para o buraco. Tá certo? Existem, como eu me referi aqui, muitas questões represadas na Secretaria, muitas reivindicações legítimas, corretas, tá? E o tratamento disso é um processo. Não tem milagre, ainda mais no quadro que eu já apresentei a vocês. Não tem milagre, pessoal. Isso não quer dizer que a gente esteja parado. Nesse período em que nós estamos enfrentando isso aqui, que nós estamos passando pelo pior momento, o que nós fizemos na Secretaria? Nós estudamos um subgrupo de questões funcionais que consideramos mais urgentes e mais relevantes. E avançamos muito. Eu diria que para vocês que nós avançamos muito na questão das merendeiras, na questão das migrações, na questão da valorização dos diretores, na questão da adequação da escolaridade, das equipes de apoio e dos agentes. Chamamos 825 professores no início, estamos tentando chamar agora 688. Essas questões, do nosso ponto de vista, estão razoavelmente equacionadas. Aí vocês perguntam, mas por que não resolve? É porque uma coisa é a gente, cada um de nós aqui, ver uma solução. Outra coisa é o processo de preparação de uma resolução da Secretaria, de um projeto de lei à Câmara de Vereadores ou de um decreto do prefeito. Para fazer qualquer uma dessas coisas, primeiro, é preciso consultar toda a legislação, não só municipal, também federal. São dezenas de leis. É preciso estabelecer o impacto financeiro de cada uma dessas medidas, não só no presente, mas no futuro, fazer as projeções, com várias simulações. Se for assim, quanto é? Se for assim, quanto dá e tal. E é preciso negociar dentro da prefeitura, porque nós não temos autonomia para aumentar o nosso próprio gasto. Não é? Nós temos, portanto, de posse desses encaminhamentos, e nesses casos eu considero que são bastante razoáveis, nós precisamos sentar com a Fazenda, com a Codesp, enfim, com a antiga Secretaria de Administração, que agora tem outro nome, com o prefeito, e estabelecer um processo de negociação. É isso que está em curso, esse conjunto de coisas que estão em curso. Entre as questões funcionais da Secretaria, eu acho que essas que eu citei aqui estão razoavelmente encaminhadas graças ao esforço e ao trabalho que nós temos feito nesses 3 meses. Tá certo? Mas existem outras questões. Nós já estamos com um déficit de cerca de 700 professores. Estamos tentando chamar 688 agora.
E deixa eu dizer a minha opinião para vocês, francamente, para a gente refletir, não resolve. Porque esse processo é muito dinâmico. Nós temos uma rede com uma média de idade, com um tempo de serviço bastante elevado, né? Nós temos no Brasil uma discussão sobre reforma da Previdência, que todo mundo sabe que é um corte de direitos absurdo, tá certo? O que está acontecendo? Uma corrida para a aposentadoria. Nós tivemos 426 pedidos de aposentadoria no último mês. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: a gente chama o concursado e o buraco se repõe. 2 meses depois está lá o buraco maior ainda. Aí vocês podem dizer, chama mais, mas eu estou trabalhando assim, pessoal. Estou trabalhando com isso aqui lá em cima da minha mesa. Eu estou querendo manter as escolas abertas. Eu estou querendo ter merenda em agosto. E aí a gente chega numa questão que é muito importante, até para aquilo que eu falei antes, da nossa maturidade. Reparem, há déficit de professores na rede hoje, porém, também há excesso de professores. Que paradoxo é esse? É porque, se nós pudéssemos, se os professores fossem peões de um jogo daquele de criança, tá? Se nós pudéssemos remanejar arbitrariamente os professores, teria superávit de professores. Superávit. Tem excesso de professores. Porém, como existe um conjunto de regras, de direitos, etc., o que acontece? Esse excesso vira uma falta. E nós ficamos engessados. E não adianta dizer contrata mais, porque esse processo não resolve, é impossível, e não resolve. O que nós precisamos sentar de forma madura, de forma sincera, é o seguinte: nós precisamos contratar professores e precisamos otimizar o plantel de professores que existe, de alguma maneira, eu não sei qual. Mas se nós temos interlocutores negativistas, interlocutores que só jogam pedra, interlocutores que não constroem, como é que a gente consegue fazer isso? É preciso otimizar, porque senão nós estamos transferindo para a sociedade o custo da irracionalidade da rede. Entendeu? Nós estamos transferindo para o motorista do ônibus, para o porteiro, para o gari, ele está pagando essa irracionalidade da rede. E nós não temos essa, mesmo que tivéssemos, nós não podemos ir contratando infinitamente. Então o meu convite a vocês é o seguinte: vamos cuidar de contratação e vamos conversar sobre otimização. A rede não pode ficar engessada, pessoal. São 1.527 escolas. A sociedade muda, os bairros mudam, as escolas mudam, a densa aqui diminui ali, tem mais turma aqui, tem menos turma ali. Não é possível que seja um engessamento absoluto. Nós temos que encontrar o caminho do meio, em que os professores sejam ouvidos, não sejam remanejados arbitrariamente, mas que a gente construa uma flexibilidade. Questão do 1/3. Eu sinceramente acho, e vocês não vão gostar de eu dizer isso, que há muito exagero nessa questão. Porque eu ouço vocês falarem, é como se não tivesse 1/3 de planejamento na rede. Quando, na verdade, existe primeiro uma diferença de interpretação. Tá certo? A lei diz textualmente: na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Vamos pegar, para facilitar, um professor de 30 horas. Já que estamos falando de 1/3, 2/3, aí não fica quebrado. Eu leio isso aqui e digo: olha, então esse professor tem o direito, que é correto, por sinal, é necessário, é justo, tá? De 10 horas, porque da sua jornada de 30 horas, ele tem 10 horas de preparação de aula e 20 horas
de interação com os alunos. É a minha interpretação, pessoal. Tá certo? Não é a interpretação da maioria de vocês. Nessa interpretação, tem a hora-aula, etc, etc. Eu fiz a conta aqui. Peraí. Eu fiz a conta aqui. Na interpretação de vocês, esse 1/3... Desculpe. Na interpretação de vocês, esse 1/3, para um professor de 40 horas, ele vira 50%. Tá certo? E aí, eu fico com professor na rede e falta de professor na sala de aula. Como é que resolve? Contrata. Tá certo? E eu estou gerenciando esse quadro aqui, ó. Contrata. Certo? Bom. E nós estamos vivendo hoje uma situação inusitada, que é o seguinte: parece que é uma sentença judicial, tá? Que já seria irrecorrível, eu não sei bem, nós não fomos notificados, mas eu sei que existe isso aí. Então eu mandei calcular a aplicação dessa sentença judicial. De acordo com essa sentença, né, quantos professores nós teríamos que contratar para cumprir a sentença judicial? São 4.042 professores. E aí a gente cai na seguinte situação: existe uma lei em vigor no Brasil que eu combati, eu não vou me estender, por favor, eu tenho consciência, não quero abusar da paciência. Tá bom. Existe uma lei em vigor que tem aspectos positivos e tem coisas muito perversas, que se chama Lei de Responsabilidade Fiscal. Qual é o seu lado mais perverso? Ela é draconiana no gasto de pessoal e ela não trata do gasto de juros. Tá certo? Então o gasto de juros fica livre, tá certo? E o gasto de pessoal está lá. E essa lei que eu combati, está em vigor, ela define que o gasto pessoal tem que ser no máximo 54% da receita corrente líquida. Tá certo? E mais, ela é mais dura, porque ela diz o seguinte: o pessoal contratado acima de 54%, esta contratação é nula de pleno direito. É nula. Ou seja, se o gestor disser: eu não vou seguir a lei de responsabilidade fiscal, eu vou contratar, tá certo? Essa contratação é nula. E o salário que for pago, tá certo? É um crime, entendeu? Que vai ter que ser, coitado, quem dera, eu não tenho nem 5 mil reais no banco, entendeu? Mas o salário que for pago eu tenho que pagar. Depois vão ter que vender minhas cuecas, vender meu filho no mercado de escravos, tem que fazer alguma coisa. Ninguém vai comprar, né? Muito bem. Qual é a nossa situação? Nós já estamos em 39,3. Desculpa, 53,9. Nós já estamos em 53,9. Se nós contratarmos 4 mil professores, a gente ultrapassa os 54, as contratações são nulas, tá certo? Com consequências criminais. Então, sinteticamente, o que está acontecendo? Nós temos uma lei que me proíbe de cumprir uma sentença judicial. Entende? A lei me proíbe. Tem alguma coisa errada nisso. Eu não sou advogado, imagino que haja advogados aqui. Tá certo? Mas alguém tem que dizer alguma coisa. Como é que um juiz emite uma sentença que o réu não pode cumprir sob pena de ferir a lei? É um imbróglio. Então, mas vamos também, aí eu retomo aqui o que eu falei, eu acho que o problema está sendo exagerado. Porque na maneira da interpretação da secretaria, aquela de que 1/3 de 30 é 10, essa interpretação heterodoxa, completamente absurda de que 1/3 de 30 é 10, nessa interpretação, a grande maioria dos professores já tem 1/3. Então não é verdade subir na tribuna e dizer, não existe 1/3, não é verdade. A grande maioria dos professores já tem 1/3 calculado dessa maneira heterodoxa, de que 1/3 de 30 é 10,
Tá certo? Então, eu não... É um problema, nós vamos ter que ver, tem que convocar a Procuradoria para dizer o que eu faço, tá certo? Mas o problema me parece menos grave do que está sendo tratado aqui. Alguém falou do salário família. Isso não tem nada a ver com a SME. O salário família é pago pela Previ-Rio. E a Previ-Rio quebrou. Isso a gente tem que levar em... É importante vocês terem consciência disso. Eu não vejo solução para a situação da Previ-Rio. Não vejo. Tá certo? Todas essas obras maravilhosas que vocês veem no Rio de Janeiro, tá certo? Parte delas foi feita com o dinheiro da caderneta de poupança dos funcionários da prefeitura. A Previ-Rio é isso, ela gerencia uma poupança, né? E essa poupança, eu vi os números. Se a Previ-Rio tivesse pego os ativos financeiros dela, não me lembro do ano, de 10 ou 15 anos atrás, e aplicado na caderneta de poupança, que é a aplicação mais conservadora, ela teria hoje 49 bilhões em caixa. Tá? Você sabe quanto é que ela tem em caixa? Ela tem 1 bilhão. 1 bilhão em caixa. Tá certo? Eu não vejo, não sei como isso vai ser solucionado. Então, eu vou encerrar, que eu não quero me estender mais. Eu quero dizer a vocês o seguinte: por favor, vamos tomar nossas posições, vamos debater, vamos fazer tudo, mas vamos manter como pano de fundo a clara consciência de que nós não estamos na Suécia, não estamos na Noruega, nem na Finlândia. Nós estamos num país de terceiro mundo, que vive a maior crise da sua história, no estado e na cidade que vivem a maior crise dentro dessa crise, em que manter as escolas abertas é um esforço diário, tá certo? Então, vamos adotar entre nós uma atitude cooperativa para que a nossa sociedade não afunde no vórtice da violência e da barbárie, que é isso que está colocado hoje. Obrigado.